Livro do profeta Ageu, capítulo 1. Deus manda reedificar o templo. No primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario, eis que a palavra de Yahvé foi anunciada por intermédio do profeta Ageu, festivo, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao grande sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, nos seguintes termos: Assim diz Yahvé, o Senhor dos Exércitos: este povo murmura. Não chegou ainda o momento certo, o tempo para se reconstruir a casa de Yahvé. Por este motivo, a palavra do Senhor foi uma vez mais comunicada por meio do seu profeta Ageu, dizendo: Porventura é tempo de habitardes em casas com luxuoso acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim ordena Yahvé de Sabá, o Senhor dos Exércitos: considerai, pois, o vosso passado. Semeastes muito, mas colhestes pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não conseguis matar a sede. Vesti-vos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe salário, recebe-o para depositá-lo numa bolsa furada. Assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos: considerai o vosso passado, refleti sobre o que tens feito. Portanto, subi sem demora o monte, trazei boa maneira e edificai a casa, para que eu me alegre dela e nela seja glorificado. Exorte Yahvé. De fato, esperastes muito, mas veio pouco, e esse pouco, quando levastes para a casa, eu ainda o dissipei com um só sopro, e agi deste modo. Por que motivo? Questiona o Senhor dos Exércitos. Ora, porque deixastes a minha casa sob escombros, ao passo que cada um de vós só dá atenção à sua própria casa e bens. Por esta razão, por causa de vós mesmos, o céu reteve o orvalho e cessou de dar o seu fruto costumeiro. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que afetou sobremaneira o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também todas as pessoas e os rebanhos. O trabalho das vossas mãos foi prejudicado. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, com todo o restante do povo, decidiram obedecer à voz de Yahvé, seu Elohim, Deus, e atender às palavras do profeta Ageu, a quem o Eterno, seu Deus, havia mandado. E todo o povo temeu grandemente o Senhor. Em seguida, Ageu, o mensageiro de Deus, transmitiu esta palavra do Senhor para o povo: Eis que eu estou convosco, assegura Yahvé. Sendo assim, o Senhor proporcionou forte ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e a todo o restante do povo. Eles foram cheios de disposição e começaram a trabalhar na reconstrução da casa de Yahvé, dos exércitos, seu Elohim, Deus. E isto ocorreu no 24º dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario. Ageu, capítulo 2. A glória da casa reedificada. No 21º dia do sétimo mês, a palavra do Senhor foi comunicada por intermédio do profeta Ageu, dizendo: formulai a seguinte indagação ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo. Dentre todos vós, os sobreviventes, quem se lembra de ter visto este templo em sua primeira glória? Comparado ao primeiro, não é como nada o que vossos olhos contemplam agora? Todavia, diz Yahvé: coragem, Zorobabel, coragem, ó grande sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Esforçai-vos, todo o povo da terra. Exorta o Senhor, e trabalhai com dedicação, porquanto eis que estou convosco. Assegura Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Esta, pois, é a aliança que estabeleci convosco quando deixastes o Egito. O meu Espírito está presente entre todos vós. Não temais. Pois assim promete Yahvé dos Exércitos: muito em breve farei tremer os céus e a terra, o mar, e a toda a terra seca. Farei com que as nações estremeçam,
e eis que elas trarão para cá os seus tesouros, e encherei esta casa com cabode. Glória! Assegura o Senhor dos Exércitos. Porquanto toda a prata e todo o ouro a mim pertencem, afirma Yahvé. Portanto, o esplendor deste novo templo será ainda maior do que a glória do antigo, declara o Senhor dos Exércitos. E neste lugar firmarei o meu shalom, a paz, garante Yahvé, advertência e promessa de bênçãos. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do império do rei Dario, eis que a palavra de Yahvé veio novamente ao profeta Ageu, dizendo: Assim afirma o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, questiona os sacerdotes a respeito da Torá, lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com elas tocar num campo, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou ainda em qualquer tipo de alimento, isso se tornará consagrado? Ao que os sacerdotes prontamente responderam: Não! Em seguida, Ageu formulou a seguinte questão: se uma pessoa ficar impura, no tocar em um cadáver e depois tocar em algum desses elementos, esse elemento tocado também se tornará impuro? E os sacerdotes disseram: Sim, esse elemento ficará impuro. Então Ageu comunicou a resposta do Senhor, explicando: É exatamente isso o que se passa com este povo e com toda esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que conseguem oferecer é também impuro. Agora, pois, prestai toda a atenção e considerai tudo o que vem acontecendo desde aquele dia, antes de haveres iniciado a reconstrução do templo. Ora, o que é que ocorreria? Se alguém ia até um depósito procurando 20 medidas, ou seja, 200 quilos de trigo, só conseguia comprar 100 quilos, quando vinha ao tanque de espremer uvas para adquirir 50 medidas ou 100 litros, só podia levar 40 litros. Vede, eu mesmo destruí todo o trabalho das vossas mãos, mediante o mofo, a ferrugem e o granizo. Contudo, mesmo assim, ninguém de vós se arrependeu e voltou para mim. Admoesta Yahvé. No entanto, considerai, eu vos peço, de hoje em diante, do 24º dia do 9º mês, reparem no dia em que os fundamentos da casa de Yahvé foram lançados, reconsiderai. Ainda há alguma semente no celeiro? De fato, até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas de hoje em diante, eu mesmo vos abençoarei sobremaneira. A promessa de Deus a Zorobabel. Então a palavra do Senhor veio a Ageu uma vez mais, no 24º dia do 9º mês, com a seguinte orientação: Dizei a Zorobabel, governador de Judá: Eis que farei tremer os céus e toda a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Tombarei os carros de guerra com seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros militares. Todos cairão, e cada um pela própria espada do seu companheiro. Naquele dia, declara Yahvé, o Senhor dos Exércitos, eu te tornarei governador do meu povo, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, afirma o Senhor. E te farei como um anel de selar, porquanto eu te escolhi, assevera Yahvé, o Eterno dos Exércitos.